Todas as quintas a gente tem um encontro marcado aqui na PIB-BH e começou agora em fevereiro. Na primeira quinta do mês nós temos um encontro para empoderar as mulheres. Na segunda quinta nós temos um encontro para empoderar os homens. E toda terceira quinta-feira do mês nós teremos um encontro para empoderar homens e mulheres saudáveis para prosperarem e abençoarem a nossa nação. Eu creio que sementes serão lançadas aqui nesse lugar, e sementes vão crescer, e não só vão gerar árvores frutíferas, mas pomares inteiros. A grande questão, a grande diferença entre quem prospera debaixo da bênção de Deus e quem não prospera debaixo da bênção de Deus, está relacionado ao coração e à fidelidade ao Senhor. Por isso, no primeiro encontro, na primeira quinta, nós ajustamos e empoderamos mulheres. Na segunda quinta, nós ajustamos e empoderamos homens. E na terceira quinta-feira, nós queremos empoderar famílias para viverem o extraordinário do Senhor. Sabe por quê? Família forte, cidade forte. Família fraca, cidade fraca. O que eu quero dizer para você que está aqui como empreendedor, é que antes de você ser um empresário, antes de você ser um profissional liberal, antes de você ser um empreendedor, antes de você ser um comerciante, você é o quê? Uma pessoa. Você tem uma família, você tem uma história. Deixa eu fazer uma analogia para que você possa entender. Imagina um avião. Agora visualiza esse avião na pista do aeroporto. Agora entra dentro desse avião e senta na cabine no lugar do piloto. O avião é o seu corpo, o piloto é a sua alma, e a torre de comando é o seu espírito, e o céu é a rota que Deus tem para você. Ou seja, se o piloto estiver mal, esse avião não vai sair do lugar. Se o avião tiver com o pneu furado, ele também não vai se mover. Se a torre de comando não estiver funcionando, não adianta ligar os motores, porque você não vai ter autorização para sair do lugar. Ou seja, antes de empreender, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa entender que você é uma pessoa. E como pessoa, você é composto por corpo, alma e espírito. A verdade é que muitas pessoas estão tentando empreender na vida, mas como um avião meio sucateado, com um avião que não está ligando, não está funcionando. E é por isso que muita coisa não está dando certo para as pessoas. Porque a prosperidade externa, ela é consequência primeiro de uma prosperidade interna. Você precisa estar bem espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E na Bíblia há uma história que ilustra muito bem isso que eu estou dizendo, e eu quero ler rapidamente com você. Está lá em Mateus capítulo 9, verso 18. Se você trouxe a sua Bíblia e quiser abrir, você pode, senão o texto está projetado aí na tela. Enquanto Jesus ainda falava, o líder de uma sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e os seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou a borda do seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Jesus se voltou e quando viu, disse, filha, anime-se, sua fé te curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu uma música fúnebre. Saiam daqui, disse ele, a menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E Marcos acrescenta algo nesse texto que é muito interessante, olha o que ele diz. E ele mandou que dessem de comer a essa menina. Juan, como é que você vai tirar desse texto princípios de empreendedorismo para nortear a minha vida, nortear a sua carreira? Querido, a Bíblia é o livro mais rico de toda a história.
Tudo que você imaginar, você encontra na Bíblia. A Bíblia fala de biologia, física quântica, física, empreendedorismo, criatividade, gestão de pessoas. Não existe um livro mais rico do que a própria palavra do Senhor. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, há muitos princípios que nós podemos adotar nas nossas vidas. Quantos aqui querem receber hoje uma palavra diretiva do Senhor? Levanta a sua mão se você quer. Deus, eu quero pedir ao Senhor que venha falar com cada pessoa que aqui está, Deus. Tem pessoas aqui com fome e com sede da Tua palavra. Tem pessoas aqui dizendo: Deus, qual é a direção? O que é que eu tenho que fazer? Para onde é que eu tenho que ir? E eu peço ao Senhor que possa mostrar para cada pessoa que aqui está qual é o projeto que o Senhor tem para a vida dela, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Bom, o primeiro princípio que eu tiro nesse texto é: peça ajuda. Enquanto Jesus falava, o texto diz que o líder da sinagoga veio e se ajoelhou diante dele. Presta atenção nessa história e no que está acontecendo aqui. Esse líder, ele não está vendo a sua filha morrer. Esse líder viu a sua filha morrer. A sua filha já está morta, mas ele não se dá por vencido. Ele poderia ter olhado para aquela menina morta e ele ter dito: então não há mais o que se fazer, eu vou simplesmente aceitar a situação como ela está. Mas ele sabia que na cidade havia uma pessoa que era capaz de ressuscitar os mortos, e esse homem sai então da sua zona de conforto, ele deixa todo mundo na sua casa, e ele vai buscar ajuda neste homem que pode fazer algo por ele. Deixa eu te dizer algo: se houver uma gota de esperança na sua vida, não desista. Se houver apenas 1% de esperança, não desista. A solução pode estar na pessoa que você ainda não buscou. A solução pode estar na pessoa que você ainda não se conectou. A solução pode estar na pessoa que está bem aí do seu lado. O que hoje você não sabe fazer, pode ser que do seu lado tenha pessoas que sabem fazer. Aquilo que você está quebrando a cabeça e não consegue resolver, pode ser que aqui no nosso meio há pessoas que são especialistas e fazem isso o tempo todo. Por isso, não ande sozinho, não tente empreender sozinho, não tente criar um negócio sozinho, não tente seguir uma carreira sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. Se você está fazendo algo sozinho, nunca será grande. Peça ajuda, tenha um olhar atento, observe quais são as pessoas que podem te ajudar. O segundo princípio que eu tiro desse texto é: recorra às pessoas certas. O texto diz que enquanto Jesus falava, o líder da sinagoga veio e se ajoelhou diante dele. Esse texto está falando de um homem que viu a sua filha morrer. Ou seja, ele não podia recorrer a qualquer pessoa. Não era um médico, não era um psicólogo, não era uma pessoa, um amigo qualquer, não. Teria que ser alguém que tem poder para ressuscitar os mortos. Por isso ele não vai em outra pessoa, ele vai diretamente em Jesus. Querido, este homem precisava de algo certamente mais difícil do que você precisa hoje. Ele precisava de alguém que fosse capaz de ressuscitar a sua filha. E eu tenho certeza que o seu problema é muito menor do que esse. E se esse homem encontrou alguém que poderia ajudá-lo, eu tenho certeza que no nosso meio também tem alguém que é capaz de ajudar você no problema que você está passando. Agora, você consegue pontuar que problema é esse? Se você pudesse colocar um dedo hoje no problema que você tem, naquilo que está travando o seu negócio, naquilo que está impedindo o seu negócio de ir para frente, eu pergunto para você: que coisa é essa? Porque se você não souber o problema, você também não vai saber quem buscar. E pode ser que buscando a pessoa errada, ao invés de melhorar e acelerar o seu crescimento, você pode atrapalhar. Nesse princípio nós aprendemos que não basta pedir ajuda,
Você precisa pedir ajuda para as pessoas certas. Se você está com um problema financeiro na sua empresa, não adianta você pedir ajuda para um amigo que mal consegue administrar a sua casa. Se você tem um problema na sua contabilidade, se você tem um problema com a Receita Federal, não adianta você buscar ajuda em alguém que não tem domínio naquele assunto. Mais do que saber que você pode contar com alguém, você precisa saber quais são as pessoas certas que vão ajudar você. O terceiro princípio é: se posicione do jeito certo. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos, quantos anos? 12 anos, que sofria de hemorragia, se aproximou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois pensava assim: se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. Jesus se voltou e quando viu, disse: filha, anime-se, a sua fé te curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Olha que cena mais linda. Jesus está indo com seus discípulos para ressuscitar a filha desse líder, e no meio do caminho tem uma multidão cercando Jesus, e ali no meio tem uma mulher que há 12 anos sofria com um problema de fluxo de sangue. E ela tenta se aproximar ao máximo de Jesus, até o ponto que ela consegue tocá-lo, e quando ela toca, o texto diz que ela é curada. Essa mulher aqui, ela exemplifica tudo o que nós estamos falando até agora, porque ela não ficou lá na sua zona de conforto, dizendo: coitadinha de mim, se fazendo de vítima, sofrendo sozinha. Não, ela tomou a decisão de sair de onde ela estava, de enfrentar todo o constrangimento social, toda uma situação que sairia da zona de conforto dela. Essa mulher poderia ter sido acusada, escorraçada, mas ela se expõe ao risco porque ela precisa de ajuda e ela sabe que Jesus poderia ajudá-la. A fé dessa mulher foi tamanha que ela apenas tocou e tudo aconteceu. O que eu e você precisamos aprender com essa mulher é que nós precisamos nos posicionar para receber. A Bíblia diz que esse líder, ele fez o que diante de Jesus? Ele se prostrou, ele se ajoelhou. Essa mulher fez o que quando encontrou Jesus? Ela tocou. O cego, para ser curado, ele clamou. A mulher quebrou o perfume em cima de Jesus para honrá-lo. A viúva deu tudo o que ela tinha. Em todas essas histórias você percebe que um posicionamento de honra destrava aquilo que você pode receber do outro. Então você precisa buscar ajuda, não importa quão inteligente você é, não importa quão capaz você é, sozinho você só chega até um determinado ponto. Todos nós precisamos de ajuda. Mas você também precisa se conectar com as pessoas certas, ou seja, as conexões que a gente faz, seja ela marido e mulher, seja ela amigos, elas não servem para preencher o vazio que há dentro de nós, porque nós já nascemos ou nós somos preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. As conexões servem para nos potencializar. Então você precisa de ajuda, mas você precisa encontrar as pessoas certas, e quando você encontrar as pessoas certas, você precisa se posicionar com honra. A honra abre portas, e muitas vezes você até honra a ponto de conseguir uma conexão, mas depois que você está sentado na mesa daquela pessoa, você deixa de honrar, e a falta de honra tira você da mesa. Não basta honrar para se conectar, mas você precisa permanecer no ciclo da honra para continuar conectado. Deixa eu contar uma história para você, para ilustrar tudo isso que eu estou dizendo. No ano passado eu fiz uma viagem com alguns amigos, e nós estávamos em um aeroporto em outro país, desconhecido. Nenhum daqueles amigos conhecia aquele aeroporto na qual nós estávamos. Com muita dificuldade, nós chegamos em cima da hora, nós encontramos o portão de embarque. E quando nós encontramos o portão de embarque, tinha uma fila gigante, nós pegamos aquela fila,
e entramos lá na fila. De repente chegou a nossa vez e nós percebemos que as pessoas entravam em blocos. E aí, quando chegou a nossa vez, entrou o bloco dos nossos amigos e nós entramos numa sala, e nessa sala tinha uma porta parecida com uma porta de elevador. Não tinha botões, não tinha nada naquela porta. Então nós pensamos assim: o que a gente tem que fazer é aguardar, porque o grupo que entrou primeiro desceu, e agora o elevador vai subir, a porta vai se abrir e a gente vai entrar. Só que passou 1 minuto, nada, 2 minutos, nada, 3 minutos, 5 minutos e a porta não tinha aberto. Nós começamos a ouvir as pessoas murmurando, reclamando, xingando do lado de fora, pelo atraso que estava acontecendo. De repente entra um funcionário daquele aeroporto, falando um monte de coisas que ninguém estava entendendo nada, e a gente tentando explicar para ele: olha, não tem botão, a gente está aqui esperando, mas a porta não abre. E aí ele de repente se aproxima da porta, ele estica a mão, e pelo sensor, aquela porta se abre, e a gente pode entrar. Em lugares como o aeroporto, você não precisa fazer muito esforço. Tudo funciona pela aproximação. Você coloca a mão perto da pia, a água sai. Você coloca a mão perto da saboneteira, o sabonete sai. Você coloca a mão perto de uma porta e ela se abre. Será que não é isso que está faltando para você? Se aproximar dos outros? Se aproximar de Deus? Permitir que as pessoas te conheçam? Permitir que as pessoas saibam quem você é, qual é o seu negócio, o que você precisa. Nós estamos vivendo num mundo tão individualista, tão egoísta, que a verdade é que cada um de nós está caminhando numa direção, e muitas vezes nós nem sabemos a realidade do outro. A verdade é que cada um de nós está executando uma função, uma missão, e muitas vezes nós desconhecemos e não podemos assim nem ajudar. Será que não é exatamente isso que está faltando para você? Se aproximar? Você não tem ideia das coisas que podem acontecer quando você se aproxima de Deus. Você não tem ideia das coisas que podem acontecer quando você se aproxima de alguém. Ideias que você nunca teve, insights que você nunca teve, conexões que você nunca chegaria a ter, podem acontecer apenas por uma aproximação. E foi exatamente isso que essa mulher fez. Ela se aproximou de Jesus e ela recebeu a cura. Deixa eu te dizer algo: tem milagres aguardando você, tem provisão do Senhor aguardando você, tem muita coisa que o Senhor tem para te dar, mas Ele está esperando só uma aproximação sua. Sabe as represas no Brasil? Itaipu, Foz do Iguaçu, todas aquelas represas. É interessante porque ali existem bilhões e bilhões de metros cúbicos de água que são liberados apenas com um toque em um botão, e as comportas se abrem e bilhões de metros cúbicos de água são liberados. É interessante porque o Senhor tem muita bênção para te dar, aguardando só você se aproximar. Só o seu coração está conectado com Ele, só você está em intimidade com Ele, porque você já sabe, Deus não tem melhores amigos, Deus não tem preferidos, Deus tem melhores amigos. Deus tem pessoas que são fiéis e que Ele pode abrir as comportas, porque essas pessoas não vão se perder. Então se aproxime, não só de Deus, mas também das pessoas. Não saia de um culto como esse antes dele acabar. Num culto de domingo antes dele acabar, você perde tantas oportunidades que você não tem ideia. Se você pode, chega 5, 10 minutos antes, conversa com alguém. Se você pode, fica 5, 10 minutos depois, se conecta com alguém. Às vezes aquilo que você tanto precisa, às vezes o seu pedido de oração vai ser respondido pelas pessoas que estão do seu lado, amém? O quarto princípio é: prepare um ambiente de honra. Prepare um ambiente de honra. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, ele viu a multidão agitada,
e ouviu uma música fúnebre, e ele disse: saiam daqui. Querido, quando Jesus chega na casa daquele homem, pensa no clima de velório, pensa no clima de enterro. Todo mundo já havia desistido daquela menina, todo mundo já estava pensando que ela já tinha ido embora e que não havia nada mais o que se fazer. Entenda uma coisa: coisas extraordinárias não acontecem na vida de quem é pessimista. Coisas extraordinárias não acontecem na vida daqueles que estão acomodados. Coisas extraordinárias acontecem em um ambiente de fé. Quando Jesus entra na casa de Jairo, ele imediatamente coloca para fora toda a descrença, toda a dúvida, todo o pessimismo. E a mesma coisa você precisa fazer. Você precisa criar um ambiente no seu coração para que as sementes de Deus possam nascer. Você precisa criar um ambiente na sua mente para que os sonhos de Deus sejam plantados na sua mente, porque se você permanecer com esse padrão mental e com essa disposição de coração, toda semente que o Senhor lançar sobre a sua vida, o que vai acontecer? Ela vai morrer, ela vai ser sufocada, porque padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento libera o espiritual. Às vezes você cresceu em um lar onde as pessoas diziam para você: você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir, você não merece, e você cresce com essas crenças limitantes. E aí quando Deus coloca um sonho ousado, um projeto ousado dentro de você, a primeira coisa que você pensa é: eu não sou capaz, eu não mereço viver isso, eu nunca vou conseguir. Então prepara dentro de você um ambiente fértil, prepara dentro de você uma mente fértil, um coração fértil, para que o Senhor possa dar para você sonhos maiores do que você, projetos maiores do que você. Sabe por que Deus honra grandes desafios? Porque grandes desafios honram a Deus. Quando você faz algo de muito grande, as pessoas olham para você e elas dizem assim: só pode ser Deus. Sozinho ele nunca conseguiria chegar nesse lugar, sozinho ele nunca conseguiria realizar esse feito, só pode ter sido Deus na vida dele. E você sabe que um sonho, um projeto, ele vem de Deus quando ele é maior do que você. Quando você dá conta de realizar, quando ele é do seu tamanho, ele é um projeto humano. Mas quando ele é maior do que você pode ter certeza que é um projeto que Deus te deu. O quinto princípio é: Jesus vai te mostrar o que ninguém consegue ver, e as pessoas vão rir de você. A menina não está morta, Jesus disse, está apenas dormindo. E os que estavam ali riram dele. Todos estavam vendo uma menina morta, mas Jesus viu uma menina dormindo. Em quem que você escolhe acreditar? Naquilo que as pessoas estão dizendo a respeito de você e do seu negócio? Ou naquilo que Jesus está falando para você fazer? Em quem que você decide acreditar? Naquilo que os seus funcionários estão dizendo, naquilo que os seus vizinhos estão falando, ou naquilo que Deus está falando com você? Tem sonhos que você pode até ter pensado que morreu, mas talvez eles estejam apenas adormecidos. Tem pedidos que você fez para Deus que você está pensando que nunca vai acontecer, mas talvez só não chegou o momento certo, a hora certa. Pode ser que as pessoas riam daquilo que Deus está falando de você. Pode ser que elas falem para você aquilo que disseram para Jesus: não é esse o carpinteiro? Não é esse o filho de José? O que ele está pensando que ele vai fazer? Aonde ele pensa que vai chegar? Pode ser que as pessoas olhem para você e elas digam a mesma coisa, mas você não deve se preocupar com aquilo que as pessoas dizem, porque aquilo que Deus um dia te mostrou no secreto será real, e um dia todos irão enxergar. O sexto princípio é: você precisa alimentar o que Jesus tornou a viver. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou.
Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem algo de comer para essa menina. Deixa eu te perguntar, é mais fácil ressuscitar um morto ou alimentar um vivo? É mais fácil ressuscitar um morto ou alimentar um vivo? Jesus ressuscitou a menina. Mas se eles não alimentassem ela, pode ser que ela morresse de novo. Ressuscitar é com Jesus, mas alimentar é com o homem. Ou seja, a soberania de Deus não nos isenta da nossa responsabilidade. Se aquela menina não fosse alimentada, provavelmente ela morreria outra vez, mas não porque Deus deixou de agir, e sim porque o homem deixou de cumprir o seu papel. Querido, Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar visões, Deus vai trazer direção para a sua vida, mas a responsabilidade de fazer acontecer é sua. A responsabilidade é nossa, de sair da cama, de sair de casa, de se conectar e de fazer acontecer. Por isso, para que você possa refletir, analisar e aplicar, busque ajuda. Eu não sei qual é o seu negócio, eu não sei o que você está passando, eu não sei se você já tem ou se você vai começar, mas não anda sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho, busque ajuda. Busque as pessoas certas. Se conecte com aqueles que estão relacionados ao seu propósito. Se posicione, mas se posicione com honra. A honra destrava o sobrenatural. A honra abre portas para que você receba, e não só receba, mas se mantenha naquele lugar de acesso. Crie um ambiente de fé no seu coração e na sua mente. E enxergue aquilo que Jesus vai te mostrar de maneira espiritual. E por último, alimente aquilo que Deus tornou a viver. Eu creio que nessa noite Deus pode tornar a viver sonhos que estavam adormecidos no seu coração. Projetos que você já havia desistido. Sabe uma coisa que eu carrego comigo? Eu não vou levar para o cemitério os sonhos que Deus me deu. Porque no cemitério já tem muitos livros que não foram escritos, já tem muitas empresas que não foram abertas, já tem muitas ONGs que nunca nasceram, já tem muitos filmes que nunca foram escritos. Todos os sonhos e projetos que estão dentro de você, possivelmente foi Deus que colocou. E se Ele colocou, Ele é capaz de realizar. Então não permita que você leve isso para o cemitério, sem antes ter praticado e experimentado aquilo que o Senhor tem para você. Eu quero fazer uma pausa aqui na minha palavra, apenas para orar, para que Deus possa de fato ressuscitar sonhos que haviam morrido, projetos que estavam adormecidos, empresas que você já tinha desistido, negócios que você estava olhando como se já estivessem falidos. Jesus pode nessa noite ressuscitar, mas Ele vai te dar a incumbência, a responsabilidade de alimentar aquilo que Ele ressuscitou. Feche os seus olhos aí aonde você está. Tem alguém aqui que precisa de uma oração especial nesse sentido? Fica de pé onde você está e eu vou orar por você. Deus, o Senhor conhece cada uma dessas pessoas que se colocaram de pé nessa noite, Pai. O Senhor sabe exatamente o porquê elas estão de pé. Às vezes, nem elas acreditam. Às vezes, no coração delas, esse projeto, esse sonho já morreu. Essa empresa já faliu. Já não há mais o que se fazer, mas eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que ressuscita os mortos. Eu creio num Deus que pode trazer à vida cada pessoa que aqui está.
A verdade, Deus, é que às vezes nós estamos tão esgotados e cansados que nem sonhar mais nós conseguimos, nem visualizar mais nós conseguimos, nem enxergar o futuro mais nós conseguimos. Por isso eu peço ao Senhor, Deus, que abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar projetos que vão abençoar a humanidade, para que nós possamos, ó Deus, enxergar soluções para o nosso planeta, ideias que vão resolver problemas, ó Pai, que o Senhor, Deus, possa dar para cada pessoa que aqui está, Deus, sonhos, visões, projetos, ideias, e não só isso, mas também capacidade para realizar, e não só capacidade, mas eu peço ao Senhor que venha conectá-las às pessoas certas, aquelas que vão potencializá-las a viver o seu propósito, Pai. Traz à vida sonhos que foram esquecidos, traz à vida projetos que foram deixados no passado, e não nos deixe levar para os cemitérios presentes que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos abençoa, para que sejamos abençoadores. Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que se colocou de pé, porque eu sei que o Senhor transforma a dor em testemunho, e que logo logo essas pessoas estarão aqui testemunhando daquilo que o Senhor faz. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz amém. Você pode tomar o seu assento. Eu quero mostrar para você agora como é que nós, enquanto igreja, queremos ajudar você, empreendedor, você que é um profissional liberal, você que está sonhando com um negócio. Eu quero mostrar para você como é que a gente pretende, qual é o nosso sonho, qual é a nossa visão, aonde nós queremos chegar. Nós pensamos que ao redor da PIB-BH existe todo um ecossistema. Então eu poderia aqui elencar qualquer assunto, como por exemplo o casamento. Eu tenho aqui um templo, mas dentro da igreja eu tenho fotógrafos, eu tenho videomaker, eu tenho cerimonialista, eu tenho pessoas que têm casa de festa, e tudo isso funciona de maneira aleatória. Por que não então conectar? Por que então não intensificar as relações para potencializar os negócios? Eu tenho na igreja pessoas que têm restaurante, eu tenho na igreja pessoas que são representantes comerciais, eu tenho na igreja pessoas que são compradoras. Então por que não conectar essas pessoas? E essa é a nossa ideia, gerar um ecossistema ao redor da PIB-BH, onde nós vamos mapear os nossos empreendedores e através de um relacionamento diário, capacitá-los, ajudá-los, para que eles possam chegar no lugar que Deus sonhou para a vida deles. Sabe, no passado, como é que um crente fazia? Ele ia num restaurante, ele chegava lá e a comida não era muito legal. Aí o que ele faz? Ele só não volta. É verdade ou não é? Mas nós que somos cristãos, nós temos que ser diferente. Se eu vou no restaurante do Renan, eu conheço o Renan, e o lanche não é legal, eu tenho que chegar para o Renan e falar: Renan, senta aqui comigo, sou teu irmão, sou alguém que quer investir na sua vida, deixa eu te falar uma coisa, cara, tem que melhorar isso daqui. Eu não só vou te dizer que tem que melhorar, mas eu me comprometo com você a buscar formas e ferramentas disso acontecer. Sabe, quando alguém da igreja abre uma barbearia, as pessoas que são da família daquela pessoa não cortam o cabelo com ela. Os amigos imediatos não cortam o cabelo com ela, e quando cortam, querem pedir fiado. É verdade ou não é? Nós precisamos criar círculos intencionais, círculos para potencializar, para intensificar. Então nós queremos gerar esse ecossistema. Quantos aqui pegaram o boletim da igreja? No boletim da igreja tem um QR Code. Com esse QR Code você vai abrir um formulário, e nesse formulário você vai preencher os seus dados, as suas informações, para que nós possamos então mapear os nossos empreendedores e então potencializá-los. Mas não faz isso agora não, porque senão você vai perder as próximas informações. Então olha lá, o que nós queremos fazer? Nós queremos capacitar. Nós queremos gerar mentoria, consultoria, investimento e rede de conexões.
E tudo isso vai começar aqui, nesse culto de quinta-feira, onde nós vamos trazer grandes palestrantes, pessoas capazes, pessoas técnicas, para poder capacitar você, testemunho de pessoas que deram certo para inspirar você. Tudo vai começar aqui, e daqui você vai expandir para esse ecossistema. Então você tem o culto dos empreendedores. Aqui nós vamos orar pela sua vida, porque a gente não pode negar que existe um mundo espiritual. Se você não acredita no mundo espiritual, é muito simples. É só você falar assim: Deus me mostra ou Satanás me mostra. Os dois podem te mostrar a guerra que está acontecendo o tempo todo entre o mal e o bem. O mundo espiritual é mais real e tangível do que você pode imaginar. Então nós vamos orar por você aqui todas as quintas-feiras, pedindo Deus para te abençoar. Os judeus hoje, eles são o povo mais próspero de toda a terra, mas eles têm um costume que é muito interessante. Toda sexta-feira eles colocam a família numa mesa de jantar e eles abençoam uns aos outros naquele jantar. Nós esquecemos o poder da bênção. Nós esquecemos de abençoar os nossos irmãos, de declarar as palavras de Deus sobre a vida deles. Então esse vai ser um culto que tem oração, testemunhos inspirativos, capacitação. Eu falei para a minha equipe que eu estou sonhando grande. Logo, logo eu quero trazer o primo rico aqui, o Flávio Augusto. Eu creio, você crê? Eu só não fiz nenhum convite ainda, que eu não sabia quantas pessoas que eu vi. Mas se eu soubesse que ia vir tanta gente no primeiro, eu já tinha trazido um deles. A gente vai conseguir, eu sonho com isso. Eu sonho que Deus vai nos conectar com pessoas que vão nos levar ao próximo nível. Eu sonho com isso. Eu lembro de alguns meses, ou talvez anos atrás, que estava sentado eu, a Renata, o Ed e o Léo, e a gente estava sonhando com isso daqui. A gente estava imaginando esse dia chegar, e quanto tempo passou, parecia que não ia acontecer, mas virou realidade. Gente, o futuro logo é presente, aquilo que está distante logo está muito próximo de nós, basta nós crermos e avançarmos. Então, além do culto dos empreendedores, nós teremos também um empreendedor mais. O que é esse empreendedor mais? Nós vamos selecionar, então não vai acontecer com todo mundo, nós vamos selecionar alguns empreendedores da igreja, para que a gente tenha uma ação intencional. Então lembra, suponhamos que eu fui no salão de cabeleireiro do Augusto, e aí eu fui lá, não fui bem tratado, ele, não fez a minha barba muito bem, eu dei o feedback para ele, tentei ajudar ele, fiz uma consultoria, mas ele não aceitou. Então ele não entra no programa do Empreendedor Mais. Mas aí eu vou lá na agência de publicidade da Priscila, e ela está bombando, o trabalho que ela está fazendo é excelente, não tem o que reparar. Eu conheço a Priscila, eu chequei a empresa dela, não tem dívida, não tem nada contrário à reputação, ao nome dela. Então, o que nós vamos fazer como igreja? Nós vamos pegar essa agência de publicidade e nós vamos começar a potencializar ela. Então eu vou pegar o meu Instagram, minhas redes sociais, eu vou começar a postar sobre a agência da Priscila. Na outra semana o Samuel posta, o Augusto posta, o Renan posta. Daqui a pouco a igreja inteira está postando sobre a agência de publicidade da Priscila. E em questão de meses, aquela pequena agência se transforma em algo relevante e com autoridade na cidade. Por quê? Porque pessoas de autoridade pegaram a autoridade que elas tinham e depositaram naquele lugar. Então não é para todo mundo, porque nós não podemos vincular o nome da igreja a uma empresa que não está correta. Concorda comigo? Eu não posso vincular o meu nome a uma empresa que não anda de acordo com a lei. Mas aqueles que serão selecionados, nós vamos fazer algo muito intencional. Então a gente pega, por exemplo, uma psicóloga, e eu vou lá e eu faço uma consulta, eu posto uma foto com ela, falo dela, e aí a minha equipe inteira faz isso, e aí a igreja vai olhar para essa realidade e vai falar: fulano é bom,
Porque Juan está falando dela, Renan está falando dela, Keila está falando dela, Priscila está falando dela, fulano deve ser muito bom. A igreja vai começar aí, e porque a gente reposta, a igreja vai repostar também, e de repente 500, 600 pessoas estão repostando sobre o mesmo profissional. Essa pessoa, ela vai ganhar muita autoridade, ela vai ser uma referência na cidade. Então tem o culto dos empreendedores, tem o Empreendedor Mais, e também tem a Plataforma Mais. O que é essa Plataforma Mais? Nós queremos arrecadar um fundo, um recurso. Então suponhamos que a gente vai abrir uma conta só para essa Plataforma Mais, e nós vamos arrecadar ali um fundo, nós vamos conversar com empresários, nós vamos buscar pessoas que têm muita grana, e nós vamos falar assim: olha, a gente tem um projeto para incentivar o empreendedorismo, você topa participar? Você doa uma fatia, você doa aí uma parte daquilo que você tem, enfim, a gente monta um fundo. Vou dar um exemplo aqui de um fundo de 100 mil reais, aí eu chego aqui num culto como esse e falo assim: gente, nós vamos abrir aqui inscrições para projetos de empreendedorismo, e os 10 melhores projetos, eles vão receber investimento financeiro, consultoria, acompanhamento e direcionamento. Então você tem o culto, onde a gente vai trabalhar muito essa questão espiritual. Você tem o Empreendedor Mais, que são os profissionais que serão selecionados desse culto, e nós teremos também projetos para desenvolver o protagonismo da vida, para desenvolver o empreendedorismo, sabe? No Brasil está faltando um empreendedorismo, no Brasil está faltando novas empresas, no Brasil está faltando empresas para concorrer umas com as outras e baixar o preço do mercado. No Brasil tem muitos problemas que ainda não foram resolvidos, e Deus nos chamou para resolver problemas. Deus nos chamou para criar soluções, e nós queremos investir na vida daqueles que estão levando a sério o projeto que Deus tem para a vida dele. Agora você pode se perguntar aí: por que vocês estão fazendo tudo isso? Por quê? Porque essa é a nossa visão, uma cidade transformada pela igreja de Jesus. A gente não está preocupado com o que está acontecendo aqui dentro. A igreja é o lugar de te incendiar, te capacitar, te empoderar, para que você saia daqui e faça a diferença. E é isso que nós sonhamos fazer. Famílias fortes geram riqueza e impactam cidades. Na Bíblia, toda vez que um homem prosperava, todos os que estavam ao seu redor prosperavam também. Na Bíblia, sempre que um homem ocupava um cargo de liderança, ele abençoava uma nação inteira. Abraão e Ló, por exemplo, quando estavam juntos, a Bíblia diz que a terra não suportava tamanha riqueza. Quando Ló sai de perto de Abraão, ele perde tudo. Você tem outros exemplos. José, quando é levantado como governador do Egito, um alto cargo de liderança, ele abençoa toda uma nação. Deus fala para Abraão assim: olha, eu vou te abençoar, para que você possa ser uma bênção. Se o teu coração está ajustado, querido, você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. Quando o povo de Deus está disposto a amar, Deus paga a conta. O que eu mais tenho ensinado para os meus filhos é: Noah e Natan, não estudem para que vocês sejam alguma coisa na vida, estudem para que vocês tenham como ajudar a sociedade. Um dia vocês vão trabalhar, mas não trabalhem para ter, trabalhem para poder repartir e abençoar. Quando o seu coração está ajustado, quando a sua disposição é ser um abençoador, Deus paga a conta. Eu tenho certeza que Deus vai lançar sementes no seu coração nessa noite, que vão germinar, e como eu falei, não vai só gerar uma árvore frutífera, mas um pomar inteiro para alimentar uma cidade. Amém? Você recebe isso? Você topa participar disso junto com a gente? Então, quando acabar esse culto, preencha aí o seu formulário, para que a gente consiga já mapear os nossos profissionais, e a partir disso, criar relacionamentos intencionais, para que a gente possa destacar o Empreendedor Mais e também a Plataforma Mais. Amém?
Quero chamar aqui à frente, então, os meus amigos para um novo momento. Os meninos podem tirar aqui. Agora a gente tem um momento muito especial. Boa noite, gente. Em 2018, a nossa igreja promoveu uma campanha em dezembro, no Natal. Uma campanha que a gente queria servir a cidade com algumas ações de amor. Só que depois dessa campanha, a gente falou assim, por que ficar apenas numa ação pontual? Nós queremos agir de forma permanente assim na nossa cidade. Então, nasceu no nosso coração o Instituto Amor que Serve, e nós já estamos aí formalizados durante 2 anos. O Instituto Amor que Serve, o propósito dele é 80% da sua força trazer de novo esse empoderamento para a vida das pessoas. Ao sair aqui na comunidade, ao conversar com algumas pessoas, a gente percebeu que elas não tinham mais a esperança de trazer algo diferente para a vida dela. Elas não acreditavam mais em si mesmas. Então, nós falamos assim, a gente quer agir de uma forma preventiva. A gente quer trazer cursos de capacitação, cursos profissionalizantes, oportunidades para que essas pessoas passem a acreditar em si mesmas, elas sejam potencializadas, elas consigam agir, já ver resultado, para que elas consigam, então, acreditar numa mudança significativa da sua vida. Então, hoje, o Instituto Amor que Serve, nós temos 6 frentes de ações na cidade. Uma é a assistência, onde a gente auxilia as famílias com o alimento, com a roupa, que é aquele momento urgente, onde ela realmente precisa daquilo. Mas nós temos também mais 5 braços de ação, de empreendedorismo, de protagonismo. E hoje nós vamos conhecer 2 deles. Boa noite, queridos, tudo bem? Eu sou a Priscila, sou gestora da Catedral Agência. Nós nascemos aqui na primeira igreja e hoje somos uma das frentes de atuação da nossa ONG Amor que Serve. Como agência, nós acreditamos que a comunicação é uma ferramenta poderosa de transmissão do Evangelho. Por isso, nossa agência é especializada em uma comunicação voltada para igrejas. Mas também queremos abençoar o seu negócio, entendendo que a sua comunicação ela pode ser sim mais assertiva, mais eficaz e da melhor forma que ela pode ser, sem esquecer da beleza, que é muito importante, né? Então nós queremos, portanto, ser verdadeiros agentes da redenção de uma cultura redimida, de artes redimidas, e aquilo que nós temos vivido aqui na nossa igreja, nós queremos expandir para o seu negócio, para as outras igrejas. E se você deseja saber mais sobre isso, te espero lá atrás no nosso estande para trocar uma ideia hoje ainda. Boa noite, sou o Rodrigo, sou coordenador aí do Catedral Estúdio. Basicamente a gente trabalha aí em 2 frentes, que é primeiro a produção musical. A gente pega a música desde a sua concepção até o produto final. Essa música que você ouve aí no Spotify, no YouTube, ela passa por um processo muito trabalhoso, assim, de muito tempo, desde a criação, de produção, de criação de arranjo, mixagem, enfim, até a distribuição nas plataformas. E hoje, graças a Deus, a gente tem toda essa estrutura aqui dentro da igreja para fazer isso, desde a concepção até a distribuição da música pronta. E lá no estúdio também a gente aluga para ensaio e aluga para fazer clipes, enfim, se tem alguém aí que ainda não conhece o espaço, eu convido vocês a conhecer esse espaço. Se tem compositores aqui na igreja também, convido vocês a apresentar também essas músicas, tá, para a gente começar a produzir isso aí. Outra frente é a escola de música, que a gente começou em fevereiro do ano passado, então está fazendo 1 ano agora. E era um sonho, assim, eu sempre falava com a Jéssica, com o Samuel, assim, que alguns anos atrás a gente acabava o culto aqui, a gente não via uma criança subindo aqui no altar, aqui no palco, para mexer na bateria, para mexer no violão. E a gente cresceu assim, né? Quem cresceu na igreja cresceu assim. Às vezes você já foi uma dessas crianças aí que subia no palco depois do culto para mexer no instrumento. E aqui a gente não via isso.
Então, esse interesse pela música, assim, agora está tendo. Vocês têm que ver a quantidade de criança que tem hoje fazendo aula interessada em música. Hoje, o culto infantil, quem faz o louvor lá todo é uma banda totalmente infantil, assim. A gente tem todos os instrumentos ali e as crianças participando, é muito legal. Convido vocês também a vir agora, dia 15 de março, a gente vai ter a nossa primeira audição, aqui, nossa primeira apresentação da Escola de Música. Então, essas crianças e outras pessoas também, adultos, né? Tem algumas aí, que vai estar aqui apresentando, e é muito legal ver isso. Então, são essas duas frentes, sobre a produção musical e a escola de música. Hoje a gente tem aula de musicalização infantil, de guitarra, bateria, baixo, violão, canto, e o próximo passo agora é formar uma orquestra aqui também, que a gente já tem alguns instrumentos aqui, violino, viola, baixo acústico. Então, é um próximo passo, é um sonho que a gente tem de ter aulas desses instrumentos também. Só conversar comigo, quem tem interesse de fazer aula, quem tem interesse de colocar os filhos para fazer aula, é só conversar com a gente ali no balcão do Catedral. É isso. Obrigado, Rodrigo, Priscila, Keila. A ideia é que toda quinta-feira nós tenhamos aqui 3 empreendedores falando dos seus negócios, daquilo que está fazendo, para que você